Olá, queridos! No caso de hoje, nós falaremos sobre a família Borden e o que realmente aconteceu na manhã do dia 4 de agosto de 1892. O que uma manhã tranquila e simples poderia trazer de tão terrível para esta família. O que realmente aconteceu com a família e também com a filha deles, Lizzie Borden. Andrew Jackson Borden se casou com Sarah Anthony Borden em 1845. O nome de Sarah anteriormente de solteira era Sarah Anthony Morse. Eles tiveram 3 filhas, Emma Borden, Alice Esther Borden e também Lizzie Borden. Emma Leonora Borden nasceu em 1851 em Fall River, Massachusetts. Ela era a irmã mais velha das 3 irmãs. Alice Esther Borden nasceu em 3 de maio de 1856, em Fall River, Massachusetts. Ela nasceu 5 anos após o nascimento de Emma, mas infelizmente Alice faleceu, antes mesmo de completar 3 anos de idade. A causa da sua morte foi hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido nos ventrículos cerebrais, que acaba causando uma pressão intracraniana. Lizzie Endelborn nasceu em 19 de julho de 1860, em Fall River, Massachusetts também. Ela era a irmã mais nova das 3 irmãs. Sarah, a mãe, infelizmente faleceu quando ela tinha apenas 39 anos. Na época, Emma tinha 12 anos e Lizzie tinha apenas 3. A causa da morte foi congestão uterina e doença na coluna. A congestão uterina pode estar relacionada ao útero, aos ovários, a toda essa parte da pelve. Então, não se sabe exatamente qual doença acometeu Sarah, mas no óbito dela está escrito que foi congestão uterina e também doença na coluna. Durante esse período, após a morte de Sarah, Emma, como era a irmã mais velha, ficou cuidando de Lizzie e também sendo a sua melhor amiga. A Lizzie não se lembrava muito de sua mãe, não tanto quanto Emma, que já era maior e conseguia ter muitas lembranças e recordações da mãe. Andrew, o pai que era descendente de uma família local rica e influente, trabalhou duro durante toda a sua vida e viveu uma vida modesta. Modesta tanto que era até pão duro. Tanto é que na casa não tinha encanamento, não tinha eletricidade e até na quantidade de empregados ele era um pouco mais reduzido. Se a casa comportasse 10 empregados, ele contratava tipo 3, 4 para fazer todo o serviço da casa. Então, há relatos de que ele era bem mão fechada mesmo. E naquela época já tinha o encanamento e também já tinha eletricidade, e pessoas como o Sr. Borden, que tinham um pouco mais de dinheiro, tinham em suas casas, né, essas coisas que eram consideradas coisas básicas, mas também, de certo modo, um luxo para aquelas pessoas da época, né? Porque só quem tinha mais dinheiro que conseguia ter essas coisas. Mas o Sr. Borden, mesmo tendo dinheiro para ter essas coisas, ainda assim vivia a moda mais antiga, vamos dizer assim, sem essas coisas. Então, eles ainda precisavam fazer suas necessidades em baldes e assim, sempre naquela vida mais sofrida e mais simples. Eles também moravam em um bairro que não era um bairro muito inferior, mas era um bairro mediano. E pessoas como o Sr. Borden, que tinha um pouco mais de dinheiro, geralmente moravam em uma outra área, onde não tinha indústrias. Inclusive, alguns primos dele moravam nessa área, que eram primos que tinham um pouco mais de dinheiro. Mas ele preferiu ficar nessa área mais econômica. Ele prosperou na venda de móveis e também caixões, e tornou-se um desenvolvedor imobiliário de sucesso. Ele foi diretor de várias fábricas e também possuía propriedades comerciais consideráveis. Ele até foi presidente de um banco. 3 anos após a morte de Sarah, a mãe das meninas, de Lizzie e de Emma, o Sr. Borden se casa novamente e agora ele se casa com a Abe Durf Gray. Lizzie acreditava que Abe só havia casado com o seu pai por causa do dinheiro, e mais tarde ela declarou que chamava a
Abe não de mãe ou de madrasta, mas de senhora Borden. Abe Durf Gray Borden se casou com o senhor Borden quando ela tinha 37 anos. E naquela época ela já era considerada uma solteirona, porque ela já tinha uma idade avançada e ainda não havia se casado. Quando Abe se casou com Andrew, né, o Sr. Borden, isso acabou mudando. E ela ficou com o Sr. Borden mais de 20 anos. Liz e Emma, sua irmã mais velha, elas tiveram uma educação relativamente religiosa e frequentavam a Igreja Congregacional Central. Quando Liz era mais jovem, ela era muito envolvida com as coisas da igreja. Ela chegou até a ensinar na escola dominical para os filhos de imigrantes recém-chegados, né, nos Estados Unidos. Ela participava de organizações religiosas, ações sociais também que tinham a ver com a igreja, e ela até foi também secretária e tesoureira. Bridget Sullivan, a quem eles chamavam de Meg, era a empregada de 25 anos dos Borden. Ela era imigrante da Irlanda e foi para os Estados Unidos. Mais tarde, Meg diria que Lizzie e Emma quase não faziam as refeições com o pai e com a Abe. Em maio de 1892, o Sr. Borden matou alguns pombos em seu celeiro com uma machadinha, pois ele acreditava que esses pombos estavam atraindo algumas crianças locais para que pudessem caçá-los. Mas Lizzie ficou extremamente triste porque ela havia feito até um poleiro também para os pombos e o seu pai acabou os matando. Depois disso, ela ficou bastante chateada com ele. Depois disso, não se sabe exatamente quando ou quanto tempo depois, mas ainda em 1892, uma discussão familiar fez com que as duas irmãs Lizzie e Emma saíssem um período de férias da casa do seu pai, e elas foram tirar férias prolongadas em New Bedford. Após retornarem para Fall River, Emma e Lizzie decidem ficar em uma pousada local por 4 dias, para que elas pudessem pensar sobre o que elas fariam quando elas voltassem para casa, se elas realmente deveriam voltar, porque elas tinham entendido que era melhor ficar longe do pai e da madrasta, né, do que ficar junto com eles durante todo o tempo, todo o dia. E também o pai das meninas já haviam dito para elas que ele também se sentia melhor sem as filhas dentro de casa. A tensão dentro da família Borden crescia, ainda mais depois que o Sr. Borden começou a simplesmente distribuir os imóveis, né, que eles tinham, a herança das meninas, para a família da Abe. Então, quando a irmã da Abe se casa, o pai das meninas, o Sr. Borden, dá uma casa nova para ela, pelo casamento. Assim, ele conseguia mostrar para a família da Abe que ele tinha dinheiro, né, de certo modo, ostentar para a família dela, mas ele também estava tirando das próprias filhas e da herança que também foi ajudada a construir pela mãe das meninas. Após o Sr. Borden, o pai, né, dar essa casa para a irmã da Abe, as irmãs Emma e Lizzie exigem para que o pai dê também uma casa para elas. E ele acaba dando essa casa para elas, assim, não bem que dando, ele acaba falando para elas, olha, vocês precisam me pagar $1 por essa casa. Elas pagam esse $1 por essa casa, que era uma casa velha, não era assim tão boa, era meio que um barracão, uma casa já meio ruinzinha. E aí, depois de um tempo, ele vai, chega nas meninas e pergunta se as meninas não queriam vender essa casa para ele, mas pelo valor de $5.000. E é claro que as meninas simplesmente falam, claro que nós queremos, e elas vendem essa casa por $5.000 para o seu próprio pai. A família Borden e também todas as pessoas que viviam ali na casa, né, os empregados também são incluídos, passaram muitos dias doentes. Eles acabaram ficando muito doentes, muito ruins, e a Abe até achava que poderiam ter sido envenenados porque o Sr. Borden não era uma pessoa assim muito fácil e também não era tão amigável, né, e influente com a sociedade daquela cidade. Mas um amigo depois da família, mais tarde, diz que poderia ter sido um carneiro, que ficou muitos dias ali no fogão e eles foram consumindo esse carneiro
ao longo das refeições. Isso pode ter dado uma, ingestão neles, uma coisinha ali no estômago. Mas aparentemente não era nada demais. As meninas continuavam na pousada, E a Emma simplesmente queria ir visitar o pai na casa e a Lizzie disse, ok, tudo bem, vá lá e visite o nosso pai. Mas a Emma vai conversar, antes de ir para casa, A Emma vai conversar com um tio, que é o irmão da sua mãe, que é o John Morse. Então ela vai, conversa com o seu tio, explica para ele sobre o que o seu pai andava fazendo, que estava distribuindo os bens da família para a família da Abby, e que assim, dessa forma as meninas não poderiam recorrer a isso ou não teriam no final herança alguma do seu pai, e que isso também era uma herança deixada pela sua mãe de certo modo. Então o tio, que é convidado por Emma, acaba indo para a casa, do Sr. Borden. E aí a Lizzie também acompanha eles. Eles foram apenas para um almoço, para que matassem a saudade do pai, mas acaba que depois desse almoço, um tempo depois, o Sr. Borden acaba falando para eles, vamos ficar, pousar aqui e tudo mais. E assim a gente consegue também conversar com mais calma sobre os negócios. E aí o John decide ficar na casa e ele vai ficar dormindo no quarto de hóspedes, que é no segundo andar da casa. E ele fica para que depois eles pudessem conversar sobre os negócios da família, E aí Lizzie, que tinha o seu próprio quarto, e Emma também, que tinha o seu próprio quarto, dormem em seus próprios quartos, ficam lá durante esse tempo. Teve especulação depois de que o assunto principal, era a transferência da propriedade e que isso poderia ter agravado um pouco mais aquela situação constrangedora e ruim que já estava na família. O tio John acabou dormindo no quarto de hóspedes na noite do dia 3 de agosto de 1892 e no dia seguinte ele tomou café juntamente com o Sr. Borden e a Abby. Também estava presente a empregada, que era a Meg, Após o café da manhã, o Sr. Borden e o John Morse foram para a sala de estar e ficaram lá conversando por mais ou menos 1 hora. O John saiu de casa por volta de 8h48 da manhã porque ele queria comprar um par de bois e também queria visitar sua sobrinha em Fall River. John planejava retornar para a casa dos Borden por volta de meio-dia. O Sr. Borden saiu para sua caminhada matinal um pouco depois das 9 e a Abby subiu para o quarto de hóspedes para poder arrumá-lo. Isso era uma tarefa regular das meninas, da Emma e da Lizzie, mas nesse dia a Abby subiu até o quarto de hóspedes para poder organizar a cama. A Abby subiu entre o horário de 9 a 10h30. Entre esse horário foi o momento em que ela subiu para o quarto de hóspedes. E lá, no quarto de hóspedes, infelizmente, Abby é atacada e é morta. De acordo com a investigação forense, a Abby estava de frente para o seu assassino no momento em que ela foi atacada. Ela levou o primeiro golpe de machadinha na cabeça, bem na lateral, um pouco acima da orelha, o que fez com que ela virasse e caísse de bruço, machucando assim o seu nariz e também a sua testa. Após a Abby ter caído, o seu assassino ainda a atingiu várias vezes na parte de trás da cabeça, ao menos 17 vezes. Quando o Sr. Borden retorna da sua caminhada matinal ali por volta de 10h30, ele tenta abrir a porta, mas não dá certo, a sua chave não funciona. Então ele acaba chamando e quem vai abrir a porta para ele é a Meg, a sua empregada. Ela acaba vendo que a porta estava emperrada e abre para que o Sr. Borden possa entrar. Lizzie mais tarde testemunhou de que ela não estava no andar de cima da casa e que aquela risada não poderia ser dela. Ela também relatou de que o pai chegou, perguntou onde estava Abby e que ela havia dito que Abby, a sua madrasta, havia recebido uma notificação, um recado, de que uma amiga estava doente e que era para ela ir lá poder visitar essa amiga. A Meg, a empregada, afirmou que quando o Sr. Borden chegou, ela o ajudou a tirar as suas botas e calçar os chinelos antes dele se deitar no sofá para poder tirar uma soneca. Mas aqui nós temos algo contraditório, porque nas fotos em que a gente vê, do Sr. Borden,
ele está de botas e não de chinelo. Ela testemunhou que estava em seu quarto no terceiro andar descansando após ter limpado as janelas. E um pouco antes de 11h10 da manhã, ela escuta Lizzie a chamando, dizendo: Meg, corra aqui. Alguém entrou e matou o pai. O pai está morto. O Sr. Borden estava jogado em um sofá na sala de estar, que era no andar de baixo, e ele havia sido atingido mais de 10 vezes com uma arma que poderia se dizer que era muito parecida com um machado. Um dos seus olhos foi atingido, o que sugeria que durante o ataque o Sr. Borden ainda estava dormindo. O médico deles, o médico da família, morava do outro lado da rua. Ele chegou e viu que os ferimentos do Sr. Borden eram ferimentos recentes, pois ele ainda estava sangrando. Mas ele, assim que chegou na casa, deu as duas vítimas como mortas. Os detetives estimaram que a morte do Sr. Borden poderia ter acontecido aproximadamente às 11 da manhã. As respostas iniciais de Lizzie eram às vezes um pouco estranhas e contraditórias. Primeiro ela disse que havia escutado um gemido ou então um barulho de raspagem ou até mesmo também um pedido de socorro. Quando perguntaram para ela onde estava sua madrasta, ela contou também sobre a questão do bilhete, que ela havia recebido um bilhete para poder visitar, ir até a casa de uma amiga doente, mas que ela achava que a Abby já havia retornado para casa e pediu para que procurassem por ela pela casa. A empregada, a Meg, e também uma vizinha subiram até o andar de cima, o segundo andar, para poder procurar pela Abby. E quando elas entram no quarto de hóspede, elas veem os pés da Abby e depois elas acabam vendo que a Abby estava morta, deitada de bruços lá no quarto de hóspedes. A maioria dos policiais que entrevistaram a Lizzie disseram que não gostaram muito das atitudes, que a Lizzie teve, que às vezes ela parecia calma e equilibrada, mas que ela tinha mudanças de comportamento e também ela mudava com muita frequência os seus álibis. E eles também não fizeram nenhuma busca de manchas de sangue na Lizzie. A polícia até chegou a revistar o seu quarto, mas foi só uma revista superficial. E durante o julgamento eles afirmaram que não havia feito uma busca mais intensa, e assim, mais a fundo, porque a Lizzie não estava se sentindo muito bem. E há relatos de que esse não se sentindo muito bem tinha a ver com que a Lizzie estava menstruada. Então, eles preferiram não investigar a Lizzie mais a fundo justamente por isso. E claro, posteriormente, os policiais eles foram criticados pela sua negligência de não ter investigado mais a fundo, já que ele era um local que poderia ser um possível local onde tivesse digitais, enfim, encontrasse a arma do crime ou qualquer outra coisa que ajudasse mesmo no caso do casal. No porão, a polícia encontrou 2 machados e a cabeça de um machado, mas com um cabo quebrado. E eles achavam que essa poderia ser a possível arma do crime, já que o cabo do machado, parecia ter sido quebrado recentemente. E o pó, a poeira que tinha ali por cima desse machado, era um pouco diferente, parecia como se ela tivesse sido colocada mesmo sobre esse machado. Ela estava diferente das outras poeiras, que tinham ali naquele local e nos outros machados. Então, eles acabaram achando que esse poderia ser mesmo a arma do crime. Mas, no entanto, nenhuma dessas ferramentas foram tiradas da casa para poderem ser investigadas. E como havia, eu comentei com vocês que havia tido aquela doença com a família, que eles ficaram alguns dias doentes, eles pegaram o leite da família e também os estômagos, das vítimas para testarem se havia veneno ou não, no leite ou então também no estômago dos familiares que haviam morrido. E não tinha veneno nenhum, não tinha presença de nenhum veneno, nem no estômago das vítimas e também nem no leite. Os moradores suspeitaram de que a Lizzie poderia ter comprado cianeto de forma diluída, mas em sua defesa ela disse que havia perguntado sobre o ácido para a limpeza de sua pele.
mesmo o legista local dizendo que o ácido, né, não tinha nenhuma propriedade antisséptica. Mas essa foi a defesa dela. A amiga de Lizzie e Emma, Alice Russell, decidiu ficar com as irmãs na noite seguinte após os assassinatos. O tio das meninas também, o John Mercy, também ficou na casa com as meninas, mas ele dormiu no quarto de hóspedes do sótão, diferente de alguns relatos, né, que disseram, que foram ditos, de que ele havia dormido no quarto de hóspedes onde a Abby foi assassinada, que era no segundo andar. Mas não, ele ficou no quarto de hóspedes do sótão. A polícia estava posicionada ao redor da casa na noite do dia 4 de agosto, que foi o dia em que tudo aconteceu. E um dos policiais relatou de que havia visto Alice e Lizzie descendo até o porão com uma lamparina de querosene e um balde de lixo. Ele afirmou que havia visto, Lizzie e Alice saindo juntas, mas que depois a Lizzie voltou sozinha. E ele disse que não dava para ver com clareza o que elas estavam fazendo, mas que ele tinha visto aparentemente Lizzie curvada sobre a pia. Aí eu acabei de citar aqui, que o policial falou que havia visto as duas mulheres, que no caso era a Alice e a Lizzie, indo até o porão. Lembrando, gente, que a Lizzie, já tinha 32 anos na época dos assassinatos. A Emma era um pouco mais velha, se eu não me engano, 8 anos mais velha. Então, ela estava ali entre os 39, 40, 41 anos durante esse período, que foi quando aconteceu os assassinatos. Então, assim, elas não eram mais adolescentes, não eram mais jovens, elas já eram mulheres mesmo. No dia 5 de agosto, um dia após o acontecimento, e depois que o tio dormiu lá na casa, ele decidiu voltar para a casa dele, saiu então da casa dos Bordens. Ele foi cercado por centenas de pessoas quando ele saiu e ele precisou ser escoltado pela polícia até a sua casa. No dia seguinte, a polícia conduziu uma investigação então mais aprofundada na casa, onde tudo aconteceu. Eles inspecionaram a roupa das irmãs e confiscaram também, e eles também pegaram, enfim, o machado, a cabeça do machado que tinha ficado no porão. E naquela noite, o prefeito, juntamente com um policial, vai até a casa dos Bordens e eles notificam e avisam a Lizzie que ela era uma suspeita no caso do Sr. Borden e da Abby. Já na manhã seguinte, a amiga, Alice Russell, volta à casa e vê a Lizzie na cozinha. E ela estava colocando um vestido no fogo. Então, a Alice pergunta por que ela estava queimando aquele vestido. E ela diz que é porque ela havia passado aquele vestido na tinta. E que não tinha mais como ela usar aquele vestido. Então, como não tinha como ela usar mais, ela iria simplesmente queimá-lo. Nunca foi determinado se aquele vestido tinha algum vestígio do que realmente aconteceu naquela manhã do dia 4. Se ele tinha sangue, se ele, pertencia realmente a Lizzie e se ele fazia parte da cena do crime ou não, porque infelizmente todo o vestido foi queimado. Lizzie compareceu à audiência de inquérito no dia 8 de agosto e ela havia pedido para que o seu advogado, no caso o advogado da família, participasse, mas foi negado porque o inquérito, a audiência de inquérito deveria ser particular. E a Lizzie, antes de ir para a audiência, ela havia tomado algumas doses de morfina para que ela pudesse ficar mais calma. E acaba que a morfina, as doses de morfina que ela tomou, poderia ter trazido algumas alucinações ou, algumas perdas, assim, recentes de memória. Em alguns momentos, ela era perguntada sobre algumas coisas e ela simplesmente preferia não responder. Mesmo que essa resposta beneficiasse, a ela optava por não responder. E ela dava algumas respostas controversas, um pouco bagunçadas, às vezes sem nexo nenhum, nenhuma conexão com o caso. E pode ser que seja, devido justamente a essas doses que ela tomou antes de ir para lá por causa dessa morfina. Então, ficou um pouco confuso as coisas que ela falou durante essa audiência. O promotor público que ficou responsável pelo caso, ele era um pouco conflituoso e também agressivo.
E no dia 11 de agosto, a Lizzie, né, recebe uma intimação com um mandado de prisão e ela é presa. O depoimento do inquérito, a base do debate moderno sobre se a Lizzie era ou não culpada, né, se ela era culpada ou inocente, foi inadmissível em seu julgamento em 1893. Artigos de jornais notaram de que Lizzie possuía um comportamento impassível e que ela mordeu os lábios, coroou e inclinou para o seu advogado Adams. Também foi relatado que o depoimento fornecido no inquérito havia mudado a opinião de seus amigos, que até aquele momento sustentavam de que ela era inocente. O inquérito recebeu uma significativa atenção em todo o país. Então, acaba que todo o país sabia sobre o caso de Lizzie. Foi um caso extremamente noticiado, né, pela imprensa, pelas mídias da época, e que todo mundo no país sabia sobre o caso. Então, foi um caso que gerou muita polêmica, muitos debates. Algumas pessoas acreditavam na inocência de Lizzie, outras já achavam que ela poderia ser culpada dos crimes, mas foi um caso bem noticiado na época. Um grande júri começou a ouvir provas no dia 7 de novembro e no dia 2 de dezembro a Lizzie foi indiciada. O julgamento de Lizzie ocorreu em News Bedford em 5 de junho de 1893. 5 dias antes do início do julgamento, no dia 1º de junho, um outro assassinato a machado ocorreu em Fall River. A vítima era Bertha Manchester. Ela havia sido encontrada em sua cozinha com golpes de facão. E é claro, né, que as semelhanças entre o caso da Bertha e dos Bordens chamou a atenção dos jurados e também das pessoas ali, né, dos locais. Mas em 1894, um homem, né, que era um imigrante português, acabou sendo preso pelo assassinato da Bertha, e o nome dele era José Correia Melo. Então, né, ele não tinha nada a ver com os casos dos Bordens, porque na época em que aconteceu os crimes, né, dos Bordens, ele não estava ali nas redondezas, nas proximidades de Fall River. Então, ele foi condenado somente pelo assassinato da Bertha. Um ponto importante de discussão no julgamento é que a promotoria ela não levou, né, o machado como prova do crime ou como arma do crime, né, para o julgamento, porque eles haviam dito que o cabo do machado estava sujo de sangue e que provavelmente havia sido descartado pelo criminoso. Um dos policiais testemunhou de que o cabo do machado estava ao lado, né, da cabeça, no caso da lâmina do machado, e um outro policial também testemunhou e disse que não. Então ficou meio que aquilo, estava o cabo ali, tinha um cabo ou não tinha. Então isso foi um ponto importante de discussão durante o julgamento e também pela imprensa. Embora não tenha sido encontrado, né, nenhuma roupa com sangue ou nenhum vestígio de sangue nas roupas das meninas ou nos pertences das meninas, ou melhor, né, de Lizzie, quando eles fizeram a inspeção na casa, eles confiscaram todas as roupas e fizeram inspeção tanto nas coisas da Lizzie quanto na da Emma, mas falando aqui mais da Lizzie, que era quem estava sendo julgada. Como eles não encontraram nada que tinha sangue ou relacionado ao sangue, né, dos Bordens, acaba que eles não tinham nenhuma prova assim, mas a Alice, aquela amiga, né, da família, das irmãs, acabou testemunhando sobre aquele acontecimento que ela havia visto, né, no fogão, que a Lizzie havia queimado o vestido no fogão. Mas não tinha prova alguma, não tinha como comprovar isso, né, provar que isso realmente aconteceu. E ficou por isso mesmo. Mas a defesa da Lizzie também nunca contestou essa declaração, se ela era falsa ou não. A presença de Lizzie na casa também foi um ponto discutido no julgamento, porque a empregada, né, a Meg, havia dito que tinha subido para o seu quarto por volta de 10h58 e que ela havia deixado a Lizzie e o seu pai na sala, mas a Lizzie havia dito que ela havia ido até o celeiro e que tinha ficado lá no mínimo 20 minutos.
Isso depois foi confirmado por um outro empregado e funcionário, né, lá da fazenda, que ele havia visto mesmo ela entrando nesse celeiro e que depois ele havia visto ela saindo de lá e que ela tinha realmente ficado lá por mais ou menos esse período, esse tempo. Então, se ela tinha ido para lá umas 10h58, como foi o horário que a Meg, né, disse que subiu para o quarto, e ela ficou lá durante uns 20 minutos, então foi basicamente quase que na hora que ela voltou. Então, assim, ficou meio naquilo, será que quem tá falando a verdade? Será que é a Meg? Será que é a Lizzie? Será que esse rapaz tá falando a verdade também, né, confirmando a história da Lizzie? Mas, enfim, foi algo que foi discutido também no julgamento, a presença da Lizzie na casa. As cabeças de ambas as vítimas foram removidas durante a autópsia e elas foram consideradas como provas durante o julgamento. Elas foram expostas, né, no dia 5 de junho de 1893, durante o julgamento de Lizzie. Ao ver os crânios, a Lizzie acaba desmaiando e as evidências sobre ela ter supostamente comprado, né, o cianeto de forma diluída foram excluídas do julgamento, pois eles relataram que não havia como e nem tempo assim para que ela pudesse planejar isso, fazer isso. Então essas evidências e essas acusações, né, possíveis acusações, foram excluídas do julgamento. O juiz entregou um longo resumo sobre ele apoiar a defesa e também a sua acusação, antes que fosse deliberado, né, o que realmente aconteceria, qual seria a pena, se ela seria absolvida ou não, no caso a Lizzie, no dia 20 de junho de 1893. Após 1h30 de deliberação, o juiz absolveu a Lizzie dos assassinatos. Então ela era inocente, ela saiu como uma pessoa livre. E quando ela saiu, ela disse aos repórteres, né, as pessoas que estavam lá fora da imprensa, de que ela era a pessoa mais feliz do mundo. O julgamento foi comparado a outros grandes julgamentos posteriores, como um marco na publicidade e interesse também nas histórias judiciais criminais. Agora, então, nós entramos nas teorias. Embora, né, a Lizzie havia sido absolvida do julgamento, ela ainda continuou sendo a principal suspeita dos assassinatos, mas claro, como não tinham prova alguma, né, a escritora Victoria Lincoln propôs que provavelmente ou talvez a Lizzie poderia ter cometido os crimes, né, em um momento de fuga. Outra sugestão também, né, que gira em torno da teoria sobre o caso é de que a Lizzie poderia ter sido abusada tanto fisicamente também como sexualmente pelo seu pai. Então, essa é uma teoria que circula nesse meio desse assunto um pouco mais delicado e que provavelmente ela poderia ter sofrido com esses abusos e acabado cometido, né, esses crimes. Mas assim, não se sabe, não há relatos, é apenas uma teoria sobre o que poderia também ter acontecido para que esses crimes acontecessem. O autor de mistério Evan Hunter, mais conhecido como Ed McBain, que teve o seu romance feito, né, em 1984, chamado Lizzie. Ele sugeriu que a Lizzie cometeu os assassinatos, né, após ser pega juntamente com a Meg, que era a empregada, em um relacionamento amoroso, mas que elas poderiam ter sido pegas durante alguma troca de afeto, né, pela Abe. E a Abe provavelmente, né, pela especulação dele, poderia ter reagido com desgosto ou ficado horrorizada com o que ela estava vendo. Então, ele sugere que a Lizzie matou a Abe, mas com um castiçal, e que aí, após ela ver o que tinha acontecido, né, e que o seu pai descobriria sobre isso também, ela ia e matava também o seu pai, no caso, o Sr. Borden. E ele também especulou de que a Meg, né, teria ajudado a Lizzie de alguma forma, que ela poderia ter sumido com o machado, né, após os crimes, ter sumido com ele, colocado ele em algum lugar. Então, como se ela fosse uma cúmplice dos crimes, juntamente com a Lizzie. Em seus últimos anos, houve-se, né, a especulação de que a Lizzie era lésbica,
mas não houve tal especulação de que a Meg, né, que era a empregada, era lésbica. Tanto é que mais tarde a Meg se casa com um homem que ela conheceu quando ela trabalhava de empregada doméstica em Butte, Montana. Ela deu uma confissão para sua irmã no leito de morte de que ela havia mudado seu depoimento no banco de réus para que ela pudesse proteger a Lizzie. Outro suspeito que foi significativo, que foi, né, considerado um suspeito dos assassinatos, foi o John Morse, que era o tio das meninas, por parte de mãe, o tio materno, que não tinha tanto contato com a família e não visitava tanto a família após a morte da mãe das meninas. Mas durante o período em que os assassinatos aconteceu, né, até no mesmo um dia antes dos assassinatos, o John dormiu na casa dos Bordens. Então ele foi até considerado um suspeito durante algum período, mas não levou a nada. Então, uma das teorias também é que o John, o tio das meninas, poderia ser o culpado, né, o suspeito pelos assassinatos dos Bordens. Outro possível suspeito era o William Borden. William Borden era um cara, né, que se especulou que ele poderia ser um filho bastardo do Honor Borden, né, que no caso era o Sr. Borden, e que ele havia tentado extorquir dinheiro do seu pai, no caso o Sr. Borden, mas que ele havia falhado. Então, frustrado e por não ter conseguido, né, o que ele realmente queria, ele teria assassinado o pai e também a Abe. Mas, depois de um tempo, se provou, né, que, na verdade, o William Borden não era filho do Sr. Borden. Então, essa especulação é totalmente inválida nesse sentido, porque por mais que algumas pessoas acreditem que ele poderia ser, né, de fato, a pessoa que cometeu esses crimes, foi comprovado depois que ele não era filho do Sr. Borden. Então, ficamos aqui com o William. E, claro, também Emma Borden, né? A Emma tinha um álibi de que ela estava em outro local que ficava a 24 quilômetros da casa dos Bordens. Então, assim, era de certo modo quase que impossível ela estar lá no momento dos assassinatos e ainda receber um telegrama, né, avisando que o que tinha acontecido na família. Mas algumas pessoas acreditam de que a Emma poderia sim ter ido até a residência, cometido os crimes e ainda chegar a tempo lá no outro lugar que ela estava, que eu me esqueci o nome, e ter recebido, né, esse telegrama. Então, muitas pessoas acreditam que mesmo que com o álibi dela de estar em um lugar a muitos quilômetros, né, mais de 20 quilômetros da casa, ela ainda assim poderia ter cometido esses crimes. Após o julgamento, as irmãs Borden se mudaram para uma casa grande e mais moderna, ainda em Fall River. Nessa época, Lizzie começou a usar um novo nome. O seu novo nome era Lisbeth Borden. E nessa casa eles tinham muitos empregados, né, domésticos, tinham também uma governanta e também elas tinham um cocheiro. Como a Abe foi considerada morta antes do Sr. Borden, né, acaba que as propriedades da Abe passou para o Sr. Borden, quando ele foi depois declarado, né, como morto também. No caso, após a Abe, como se ele tivesse morrido após a Abe, passou para as filhas, tanto para Lizzie quanto para Emma, todas as propriedades do pai e também da Abe. Apesar da absolvição, Lizzie foi condenada ao ostracismo pela sociedade de Fall River, que é basicamente quando a pessoa ela é banida, né, exilada de um meio, de uma comunidade por algo que ela fez. Então, meio que a comunidade, a sociedade mesmo daquele local, ela condena aquela pessoa a ficar fora da sociedade por 10, 15, 5 anos, os anos que, né, essas pessoas acham que sejam necessários. Hoje em dia eu acho que não acontece mais, né, essa exilação da pessoa da sociedade e que é feita por parte da sociedade, mas acontecia bastante antigamente. Em 1905, a Emma e a Lizzie tiveram uma discussão por conta de uma festa que a Lizzie deu, né, para uma atriz chamada Nancy. A partir dessa discussão, a Emma saiu de casa e nunca mais viu a irmã.
Lizzie estava doente em seu último ano após a retirada da sua vesícula e ela morreu de pneumonia no dia 1º de junho de 1927, em Fall River, aos 66 anos de idade. Os detalhes sobre o seu funeral não foram divulgados e sabe-se que poucas pessoas compareceram. 9 meses depois, Emma morreu de nefrite crônica em uma casa de repouso. As irmãs Bordens, que nunca se casaram, foram enterradas lado a lado nos agigos da família. Toda a herança das irmãs que foi deixada foi distribuído à caridade, a amigos, a alguns parentes mais distantes também, mas toda essa herança foi distribuída. A maior parte foi para a caridade. E também comentando, né, que mesmo após a morte da Lizzie e da Emma, a casa em que aconteceram os assassinatos, ainda nos dias de hoje, ela é aberta para visitação. Tem até um site, né, que você consegue reservar para poder dormir, passar a noite lá, passar um tempo, ou para você simplesmente fazer um tour, que se eu não me engano é de 90 minutos, alguma coisa assim. Você pode ir lá, tem um guia e tudo mais. Então, assim, é super, super interessante. Eu vou deixar para vocês aqui a foto da casa, como ela tá hoje em dia. E tem esse site, que é bem ativo, então você consegue fazer reserva por lá ou agendar também um tour por esse site mesmo. Então, assim, é muito, muito interessante. Você pode dormir, né, no quarto onde aconteceu o assassinato da Abe. Você consegue ver os crânios expostos também, que estão lá em uma estante. Tem o sofá, os móveis também, eles restauraram, então assim, estão tudo basicamente como era naquela época. Então é muito, muito legal de ver. Eu dei uma olhadinha um pouquinho e fiquei muito curiosa para poder conhecer a casa. Acredito que seja uma experiência incrível. Então, é isso. A casa ainda, né, da Liz e da Emma, onde aconteceram os assassinatos, ela é aberta à visitação, o que é uma coisa muito interessante. Bom, eu acho. A não ser que você tenha um pouco de medo sobre essas coisas. Mas eu acho muito interessante essa questão da visitação, para você poder escutar, né, sobre a história, as pessoas te contarem sobre a história daquele lugar. Lá tem fotos tanto da Amy quanto da Lizzie, enfim, dos familiares. Então eu acho que é muito interessante. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse caso. É um caso que eu não conhecia, mas que me pegou bastante, confesso. E agora eu estou doida para ver a casa. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse caso. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você acha que alguma dessas pessoas ou alguma dessas teorias, né, seja de fato verdadeira. Ou se vocês acham que o suspeito, né, desses crimes, ele seja uma outra pessoa e que ele nunca foi pego, que ele viveu livre durante todo esse tempo. Que as pessoas, né, nem imaginam e também nunca imaginou que poderia ser essa pessoa. Mas deixe aqui no comentário o que você acha sobre esse caso, se você conhecia sobre esse caso também. E se você vai na casa poder fazer uma visita, se você tem vontade de fazer essa visitação também. Deixe o seu like também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ver mais conteúdos como esse. Eu vejo vocês na semana que vem.